Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, graças ao nosso Deus, o Criador do céu e da terra, nós estamos aqui para juntos estudarmos a sua palavra e para aprendermos um pouco mais da vontade dele para as nossas vidas, das suas orientações, das suas instruções contidas na sua palavra, né? Uma plataforma. E graças a Deus hoje nós estamos aqui mais uma vez com imensa alegria. É sempre, como a irmã Lucileide falou aqui, realmente é um momento muito alegre e feliz para nós podermos estar aqui com vocês, partilhando da palavra de Deus. Como nosso irmão Manuel comentou na introdução que ele fez, nós vamos falar um pouco hoje sobre o batismo. Vamos aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala do batismo. Muitas pessoas dizem que existe o batismo do Espírito Santo e que quando você tem o batismo do Espírito Santo, você começa a fazer coisas que fogem do que é comum, como por exemplo falar em línguas, expulsar demônios, operar milagres. Existem também pessoas aí que falam de vários tipos de batismo e que você pode se batizar várias vezes, enfim. Sobre o batismo, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus fala sobre isso. O batismo, ele é realmente bíblico? Ele está em validade? Nós precisamos nos batizar? É necessário ou não? Basta apenas crer. Se eu crer, já estou salvo, ou eu já estou na graça de Deus e não preciso me batizar. O batismo é um ritual, um cerimonial que foi só lá no passado ou ainda se estende até os dias de hoje, a necessidade do batismo? Enfim, o que a Bíblia fala sobre o batismo? Vamos tentar entender o que é o batismo, como é, o que significa, enfim, tá bom? Vamos começar a partir de agora, então, como a irmã Lucileide já fez a oração inicial, então creio que agora nós já podemos dar início. É preciso nascer de novo. É o título da mensagem de hoje. É preciso nascer de novo. Uma vez alguém foi questionar a Jesus sobre um determinado assunto. E esse alguém se chamava Nicodemos. Ele era um oficial dos judeus. Ele era uma pessoa da alta patente dos judeus, um fariseu. Ele era príncipe dos judeus. Jesus o denomina como príncipe dos judeus. Ele tinha autoridade. E um dia ele foi procurar a Jesus de noite. À noite, quando ninguém estava olhando. Quando ninguém estava observando. Por quê? Porque os fariseus, os líderes judaicos, a maioria deles, a grande massa deles, não iam contra Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus Cristo ia contra a mensagem deles. E Jesus tinha muito mais influência do que eles. Por causa disso, a mensagem que Jesus veio apresentar despertou neles um ódio e uma fúria muito grande. E a Bíblia é cheia de relatos, principalmente nos evangelhos, que mostram que por determinadas vezes os judeus tentaram matar a Jesus. Até que por fim conseguiram, né? Mas a questão é, por causa disso, por causa desse sentimento que havia, esse fariseu, que tinha o desejo de conhecer mais a Jesus, foi procurá-lo à noite, para que os outros não vissem e não soubessem que ele estava tendo um diálogo com aquele que estava sendo perseguido pelos fariseus, dos quais ele fazia parte. Então ele foi à noite. João 3, de 1 a 8, vem relatando esse encontro e a entrevista que ele teve com Jesus. E o versículo 1 começa dizendo assim: João 3, do 1 ao 8, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Olha só a posição dele, membro do Supremo Tribunal. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Primeiro detalhe interessante: sabemos, ou seja, os fariseus reconheceram que Jesus não era uma pessoa comum. Eles sabiam que Jesus era uma pessoa diferente e sabiam que Jesus operava pelo poder de Deus, mas infelizmente não quiseram assumir. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? E aí então arrasou Jesus. No versículo 5, em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. No versículo 7 ele vem dizendo assim: não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. E aí, versículo 8, o vento sopra onde quer. Jesus falando para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Aí o versículo 9 vem dizendo assim: Nicodemos replicou para Jesus, como pode acontecer isso? Então a questão é que Nicodemos tinha algumas indagações na sua mente e no seu coração. A mensagem de Jesus, a maneira de Jesus tratar as pessoas, despertou nele o interesse de querer conhecer quem verdadeiramente ele era. E à noite ele foi buscar Jesus e começou a conversar com Jesus. Então Jesus foi direto ao ponto e disse: importa-vos nascer novamente. E aí então ele, meio que sarcasticamente, perguntou: mas como pode? Por um acaso a pessoa pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus falou: não. Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque o nascido da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso não te admires de eu te dizer que você tem que nascer de novo. E aí ele vem dizendo uma coisa interessante no versículo 8, Jesus vem dizendo assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz ou o seu som, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos, sem entender nada, ele questionou: mas como pode acontecer isso? Então, em cima dessa entrevista, dessa conversa que eles dois tiveram, é que nós vamos discorrer o assunto de hoje sobre o batismo e tentar entender o que foi que Jesus quis dizer para Nicodemos nessas palavras. Como ocorre esse processo de nascer de novo? E o que o vento ali, quando ele disse do vento, o que isso tem a ver? O que a gente pode perceber aqui é que Nicodemos a princípio não entendeu. E aí ele questionou. Depois, na casa de vocês, se vocês quiserem, tem sequência na leitura de João 3, lá no restante do versículo, porque a entrevista deles continuou. Mas dentro do assunto que nós vamos tratar agora, só nos interessa ler até aqui, tá bom? Até porque por uma questão de tempo. Lucas, no capítulo 3, versículo do 1 ao 4, está escrito assim. Versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judeia, Herodes foi o tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe foi o tetrarca da Itureia e de Tracônides, e Lisânias era tetrarca de Abilene. Isso daqui são tudo nomes lá dos gregos, né, dos romanos lá, por isso que são os nomes meio estranhos, né? É romano isso daqui. Tetrarca de Abilene. Então aqui ele vem falando, nessa época, quando esses eram os governantes da época, e também quando Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes no templo de Jerusalém, foi nessa época, nesse mesmo ano, que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória, ou seja, foi convocado por Deus, foi chamado por Deus no deserto. Então, João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Deus o convocou para quê? Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito nos livros das palavras do profeta Isaías. Voz de voz, né? Não de vós, vocês, mas voz de som de voz. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Isso está lá em Isaías 40, do 3 ao 5. Então isso daqui é João, o autor do Evangelho de João, que está relatando. Porque essa entrevista, Nicodemos que deu para ele. O próprio Nicodemos deu essa entrevista para ele. E ele relatou no seu livro. Então o que João vem relatando é que esse João, filho de Zacarias, quando ele foi chamado por Deus no deserto, ele começou a pregar uma mensagem. E a mensagem que ele tinha que pregar, e o chamado dele já estava profetizado muitos anos antes dele nascer. E isso está lá em Isaías. Então em Isaías 40, do 3 ao 5, vem dizendo essa profecia.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas retas veredas. Falando justamente de João Batista. Disse Jesus, Em Marcos do 7 e 8 diz assim: E esta era a pregação de João. Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das sandálias. E no versículo 8 diz mais: João dizendo, eu vos batizei com água. Ele, entretanto, ou seja, aquele que era maior do que ele, vos batizará com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. E a sua mensagem envolvia o batismo. João veio dizendo aqui que João Batista pregava a mensagem do batismo, do arrependimento, para o perdão dos pecados, conforme nós lemos. Mas ele vem dizendo que viria alguém que era maior do que ele não era digno nem ao menos de se curvar para desamarrar a correia das sandálias desse que viria. Então João Batista falou que esse que viria, que era maior do que ele, batizaria eles com o Espírito Santo, mas que João apenas batizava com água, para o perdão dos pecados. Essa era a mensagem que João tinha para transmitir. Essa era a mensagem. Então ele pregava o batismo do arrependimento, mas pregava também que viria alguém acima dele que batizaria com o Espírito Santo. Mas qual é o significado da palavra batismo? O que significa a palavra batismo? A palavra, tá? O significado da palavra. De acordo com o dicionário, o termo é a transliteração do grego. Então ela vem do original grego, que aqui não dá para ler, mas a transliteração seria essa daqui, ó. Baptismo, não sei se é assim. E ela foi transliterada do grego para o latim como baptismos. Esse substantivo também se apresenta como baptisma e baptismos, sendo derivado do verbo baptizó, o qual pode ser traduzido por batizar, imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir ou tingir, conforme utilizado no Novo Testamento e na Septuaginta. A Septuaginta é uma versão bem antiga da Bíblia, que foi traduzida direto dos originais para o latim, né? Então, tanto no Novo Testamento como na Septuaginta, o significado do batismo é esse daqui, ó. É usado como imergir, banhar, lavar, né? Tingir, enfim. Isso é o que significa a palavra batismo. Mas como deve ser o batismo verdadeiro? Será que existe mais de um batismo? Será que existem vários batismos? Ou 2, pelo menos, 3? Se existe vários batismos, tem que existir um que é verdadeiro. Como deve ser o batismo verdadeiro? De acordo com a Bíblia. Efésios 4:5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então existe um Senhor verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Existe uma só fé verdadeira, e nós já estudamos isso alguns dias atrás aqui, que é a fé de Jesus Cristo, a mesma fé que ele tinha, que é a fé que nos leva a obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira, e nós vimos aqui, comprovamos pela palavra, que essa é a única fé que Deus pode aceitar. A fé que opera no crente, a obediência a tudo que Deus diz, mas não a obediência forçada, a obediência que vem do amor por tudo que ele faz por nós. Assim como o céu é mais Tá dando microfone ou impressão minha? Tá dando, né? assim é comparado o amor de Deus. Bom, e também há um só batismo, ou seja, uma só forma de batismo verdadeira. As pessoas podem até batizar de várias formas ou em diversas crenças, mas batismo verdadeiro, a Bíblia diz que só existe um. Vamos entender então. Mateus 3, do 13 ao 16, vem dizendo assim, versículo 13: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Aqui está duas representações, né? Duas imagens que representam mais ou menos como que é um batismo, né? Aqui no caso, como teria sido talvez o batismo de Jesus. Então seria que João Batista batizando a Jesus, né? No versículo 16, vem dizendo: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água.
E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então aqui um detalhe interessante. Jesus veio para ser batizado por João no Jordão. O Jordão era um rio, o Rio Jordão. E rio tem muita água, certo? E aqui vem dizendo, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Isso significa que para que Jesus fosse batizado, ele entrou dentro da água. Ele entrou dentro do rio. Ele entrou lá dentro do rio para poder ser batizado. Como talvez a gente possa ver e visualizar nesse desenho aqui, né? Mais ou menos assim. Então ele entrou dentro do Rio Jordão para que fosse batizado. E foi batizado dentro do rio. Depois que ele saiu, então o texto vem dizendo que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como se fosse a forma de uma pomba. Então quem via aquela luz, aquela glória que sobre Jesus Cristo incidiu e brilhou diretamente do céu, quem via aquela luz, via como se fosse a forma de uma pomba. Muito bem. Vamos ver o que mais diz aqui em João 3, do 22 ao 23. Vem dizendo assim: depois disso, depois do batismo, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Versículo 2: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Outro detalhe: para que haja o batismo tem que ter muita água. Por isso que naquela época costumava se batizar muito em rios, né? E Jesus foi batizado num rio onde tinha abundância de água. E tanto os discípulos de Jesus como João também batizava em lugares que tinham muitas águas. Isso quer dizer que o batismo tem que ter bastante água. Atos 8, do 35 ao 38 diz assim. Antes eu vou contar para vocês aqui mais ou menos a introdução desse texto que a gente vai ler agora. Existia entre o povo judaico 3 festas anuais, onde todo o povo judeu e todos aqueles que aceitavam a fé dos judeus, eles se reuniam nesses 3 dias especiais em Jerusalém, na capital, no templo, para adorar a Deus. Havia um eunuco etíope, ou seja, que morava na Etiópia, e ele era superintendente de uma rainha, a rainha dos etíopes. O nome da rainha era Candace. Ele era superintendente dela, ou seja, ele era oficial dela, prestava serviço para ela, no palácio dela, da rainha. Ele foi para Jerusalém adorar numa dessas festas. Quando ele estava voltando, no meio do caminho, ele estava lendo a palavra de Deus, mais especificamente o livro do profeta Isaías. E aí vem o texto. Atos 8, do 35 ao 38. Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. O que acontece? O Espírito Santo falou com Filipe, que era um discípulo de Cristo, falou assim: Filipe, vai em tal estrada, em tal lugar, porque tem um eunuco que está estudando a Bíblia e ele não está entendendo. E ele correu para aquela estrada. E a orientação que o Espírito Santo deu para ele foi o seguinte: quando você vê aquele carro, corre e acompanha aquele carro. E ele saiu correndo a carruagem. Quando chegou do lado da carruagem, ele viu que o eunuco estava lendo a Bíblia. E aí ele perguntou: por um acaso você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco olhou para ele e falou assim: como que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí então o eunuco convidou ele para subir no carro. E aí entra o texto. Filipe, já sentado no carro, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem que ele estava lendo, de Isaías, que era uma passagem onde prefigurava a morte de Jesus Cristo. A passagem que ele estava lendo é aquela que diz assim: e ele, como ovelha, foi levado ao matadouro, mas como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Foi levado aos tosqueadores, mas não abriu a sua boca, como uma ovelha muda. Porque a ovelha, o cordeiro, mesmo quando ele está para ser morto, ele não emite som nenhum. Ele é mudo. E aí então a passagem vem dizendo mais ou menos isso. E aí, começando por essa mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. O Evangelho era Jesus, ou seja, falou-lhe sobre Jesus, porque a passagem falava de Jesus. No verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou, ele viu a água, era um lago, alguma coisa assim, né? E eis aqui a água, o eunuco falou para Filipe: o que me impede de ser batizado? Então o eunuco, analisem comigo, para o eunuco ter ido para Jerusalém adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel,
Isso quer dizer que ele já temia Deus. Então ele já tinha ele já era atraído por Deus e pela religião dos judeus, que era a religião verdadeira. A única religião que possuía o conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro. O fato dele ter ido lá mostra que ele já estava buscando a Deus. Quando ele estava voltando, que estava estudando a Bíblia, isso mostra que ele não só buscava a Deus, mas que ele buscava compreender mais a palavra de Deus, para conhecê-la mais intimamente. Tanto é que ele estava estudando a Bíblia. Quando ele viu a água, depois de Filipe ter explicado para ele o que o texto queria dizer, que falava justamente sobre o sacrifício de Jesus, que veio para morrer pelos nossos pecados, quando ele passou por um determinado local que tinha água, ele falou: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Essa foi a pergunta que ele fez para Filipe. No verso 37, Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, assim, o eunuco ordenou para que parassem a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram à água. É um acraseado. Esse acraseado, ele pode ser substituído por para, né? Então, desceram para a água. E Filipe o batizou. Então isso mostra que eles também entraram na água. Então eunuco foi batizado por Filipe dentro da água. Isso quer dizer que para o batismo ocorrer tem que ter muita água, não basta só um pouquinho. É o que a gente está vendo até agora, né? Aqui tem o desenho de um batismo, uma foto, de como ocorre o batismo hoje, nas igrejas evangélicas, né? Ocorre assim, aqui foi o batismo feito numa represa, né? Ao ar livre mesmo. Mas nas igrejas hoje em dia, quando o batismo é realizado na igreja, eles enchem um tanque que é grande o suficiente para caber 2 pessoas lá dentro. Aquele que vai batizar e o batizando. Contendo água suficiente para que o batizando possa ser mergulhado na água. Lá no significado da palavra batismo, de acordo com o dicionário, a gente lê o quê? Que entre os significados da palavra batismo está o significado imergir. Imergir é afundar, né? São João capítulo 1, versículo 1. Mas o que significa o batismo? Bom, então nós vimos que Jesus foi batizado com muita água por imersão. João Batista batizava em muita água. E nós vimos que Filipe e o eunuco foram batizados também dentro da água. Isso quer dizer que o batismo verdadeiro é aquele batismo que imerge a pessoa dentro da água. Esse é o batismo que a Bíblia apresenta. A Bíblia não apresenta outro tipo de batismo, mas o batismo por imersão, aquele que afunda a pessoa por completo dentro da água. Esse era o batismo bíblico. Mas o que significa o batismo? Calma aí, mas a gente já não leu o significado? A gente viu o significado da palavra, mas agora a gente vai ver o significado da cerimônia, do ritual do batismo. O que significa esse ato? O ato de entrar dentro da água, afundar dentro da água só para se molhar. Será que é só para se molhar? Qual é o significado do batismo? O significado bíblico e espiritual, principalmente. E pessoal também, né? Qual o significado dele na vida de cada um? O que a Bíblia fala sobre o batismo é o seguinte: Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo, ele é para o arrependimento e para o perdão dos pecados. Esta era a mensagem de João Batista. A mensagem de que era necessário o batismo para que eles pudessem ser perdoados pelos seus pecados, todos aqueles que aceitassem. E nós vimos que lá em Isaías já estava profetizado sobre João, e que lá na mensagem que estava profetizado sobre ele dizia assim: voz do que clama no deserto. Ou seja, quem é que clamava no deserto? João Batista. Então o profeta está falando para João: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas tortas e preparai o caminho do justo. Então a mensagem de João, a mensagem de arrependimento e de perdão, era justamente para preparar o caminho daquele que era maior do que ele, de quem ele falou quando estava batizando no Jordão. Ou seja, preparar o caminho de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo viesse e se apresentasse para iniciar o seu ministério público, pregando então o reino de Deus,
era necessário que as pessoas já estivessem pré-preparadas para receber a mensagem de Jesus. E a função de João Batista foi por isso que Deus o convocou no deserto. Foi por isso que Deus, pelo seu Espírito, chamou e o consagrou para essa obra, para poder pregar essa mensagem, o batismo do arrependimento. E quando Jesus veio, João Batista então havia cumprido a sua missão. E Jesus agora, ao iniciar o seu ministério, o próprio João Batista falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque a missão de João Batista era até ali, até o momento em que Jesus iniciasse o seu ministério. Bom, então o batismo é para o perdão dos pecados e para arrependimento. Versículo 5. Vinham encontrar-se com ele quem? Com João Batista. Pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão. Tá vendo? Jordão era um rio. No Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, todos aqueles que sentiam o desejo iam se batizar com João Batista. Ele batizava no Rio Jordão e eles confessavam os seus pecados. No momento do batismo, confessavam os seus pecados. Não para João, mas para Deus. E assim então se batizavam. João era apenas um instrumento que Deus usava para batizar as pessoas. Todos aqueles que iam ter de encontro com ele, todos aqueles que iam voluntariamente. Ninguém era forçado, mas eles propriamente, por se sentirem atraídos pela mensagem do arrependimento que João apresentava, sentiam no seu coração o desejo que o Espírito de Deus colocava e iam até ele e pediam para ser batizado. E confessavam seus pecados. Atos 22:16 diz mais: e agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Romanos 6, 3 e 4. Ou ignoreis, isso é Paulo dizendo, né? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Bom, então aqui voltando um pouco, ó. Ser batizado e lava os teus pecados. É um detalhe que eu esqueci de comentar. Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então o batismo ele é para transmitir às pessoas a mensagem do perdão e do arrependimento e serve para que elas lavem os seus pecados. E aqui vem dizendo assim, ó: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, vivamos uma nova vida. Aqui está mais especificado de maneira mais clara o significado do batismo. O batismo é um ritual que foi deixado por Cristo Jesus como uma ordenança para que ocorresse, a fim de que as pessoas, ao se arrependerem e confessarem os seus pecados a Deus, pudessem ter agora a oportunidade de demonstrar isso publicamente, demonstrar publicamente que estavam verdadeiramente arrependidas e de que queriam agora abandonar os seus pecados e teriam agora, por intermédio do ritual do batismo, a oportunidade de lavar os seus pecados e de agora poderem viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então o batismo, ele é o símbolo do sepultamento de Jesus Cristo. Assim como Jesus morreu e foi sepultado, assim também todos nós, por meio do batismo, simbolicamente, quando imergimos na água, é por isso que o batismo necessita de muita água e é por isso que o corpo tem que ser imergido totalmente na água, simbolizando o sepultamento. Ou seja, nós morremos para a nova vida, fomos sepultados e enterrados, o que implica o perdão. Como assim implica o perdão? Nós já vimos aqui há um tempo atrás que o salário do pecado é a morte. E que quem peca deve morrer. Todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Ok? Então o que acontece? Quando o ser humano reconhece os seus pecados, reconhece que a sua vida é totalmente poluída e que sua vida está totalmente em desacordo e em desarmonia com a vontade de Deus revelada na sua palavra, e quando ele sente o desejo, quando ele reconhece isso e sente o desejo de abandonar os seus pecados,
Por intermédio do batismo, Deus concede a ele a oportunidade de demonstrar que verdadeiramente está arrependido e de agora viver uma nova vida. Então, por meio do batismo, por meio desse símbolo, ele é morto e é perdoado, porque aquele que morre está justificado, diz a palavra. Porque se o salário do pecado é a morte, a única maneira de pagar o pecado é morrendo. A única maneira de pagar o pecado é morrendo. Mas Jesus Cristo morreu para pagar essa dívida, para que nós não tivéssemos que morrer, literalmente, mas pudéssemos ter agora a oportunidade de escolher viver essa nova vida. Nós não morremos literalmente, mas devemos morrer simbolicamente por meio do batismo. Então, quando a gente afunda, fomos perdoados porque morremos e enterrados. Quando nós levantamos, simboliza um novo nascimento. Ressurgimos agora para uma nova vida em Cristo Jesus, lavados e regenerados para viver a vida em conformidade à palavra dele. Por causa do que Jesus Cristo fez por nós, por causa da graça dele. Então isso tudo é um simbolismo que deve inspirar em nós fé e confiança e a certeza de que Deus nos ama. Portanto, o batismo, ele é sim necessário. Por quê? Porque ele é uma instituição bíblica e porque o próprio Jesus, mesmo não tendo pecado, se batizou para nos deixar o exemplo. Porque se o batismo significa a morte para a velha vida de pecado e o renascimento para uma nova vida de justiça, por que Jesus se batizou se ele nunca pecou? A própria palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas semelhantes a nós, mas sem pecados. Ele se batizou para quê? Pelo mesmo motivo que ele descansou no sábado da criação, para nos dar o exemplo. Então o batismo ele é tão importante que o próprio Cristo se batizou. Tanto é que nos evangelhos diz que quando Jesus foi ser batizado por João, se aproximou de João, João recusou e falou assim: não, de forma alguma, eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? E aí Jesus falou assim para ele: deixa por enquanto, pois convém que assim seja para que se cumpra tudo que está escrito. Então Jesus precisava se batizar, porque está escrito que em tudo ele seria semelhante a nós, para nos dar justamente o exemplo de que na vida dele nós podemos ser semelhantes a ele também, conforme a palavra. Então, no batismo, nós fomos batizados com ele na morte, ou seja, também morremos. Assim como Jesus morreu, nós também no batismo morremos, simbolicamente, pela fé. Com o propósito, ou seja, o propósito do batismo é que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai dele, nós também vivamos agora uma nova vida. Uma nova vida agora, não a velha vida de pecado, mas uma nova vida agora. Uma vida de obediência. 1 Coríntios, Paulo diz ainda, lá no capítulo 12, versículos 13 e 27. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Olha só. Fomos batizados por um só Espírito a fim de sermos um só corpo. E aí no 27 ele diz assim: vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. A partir do momento que nós nos batizamos e ressurgimos da água, expressando assim publicamente que nós aceitamos verdadeiramente a Jesus Cristo e que agora desejamos viver uma nova vida, Deus nos admite como seus filhos e nós passamos agora a nos tornarmos membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é a sua igreja e ele é a cabeça do corpo. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E cada um de nós nos tornamos membros desse corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Ao nos tornarmos membros desse corpo, passamos agora a fazer parte da família de Cristo. E passamos a fazer parte agora de Cristo. Por quê? Porque sendo Cristo o cabeça do corpo, que é a igreja, nós agora, desse momento em diante, precisamos ser comandados por ele. Porque quem é que manda no corpo? A cabeça manda no corpo? Ou o corpo manda na cabeça? É a cabeça que domina o corpo. Sendo que Cristo é o cabeça da igreja, então nós devemos agora viver em sujeição a Ele, ao que Ele diz e ao que Ele determina na sua palavra. Assim nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Todo aquele que anda de acordo com a vontade de Deus revelada por Cristo na sua palavra, se torna membro dele. Se torna membro de Cristo e passa a pertencer a Cristo agora. Não mais a si mesmo, mas a Cristo. Jesus pode dar água da vida para você se você souber. Roberto,
Fala com ele, por favor. Ele em espírito e verdade, se você souber quem é Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 e 27, vem dizendo assim: Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Isso daqui explica, em outras palavras, o texto que a gente acabou de ler. Ao sermos batizados agora em Cristo, no nome de Cristo, agora nós fomos revestidos dele, ou seja, passamos a estar em sujeição a ele, que é o cabeça do corpo. Ou seja, precisamos estar revestidos dele, viver por meio dele, viver em função dele, cumprir a vontade dele, seguir o exemplo dele, amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Porque agora nós pertencemos a ele, fomos revestidos dele. Fazemos parte do corpo dele. Lembram o que Jesus disse a Nicodemos? Vamos voltar um pouquinho agora. O que foi que Jesus disse a Nicodemos? Vamos relembrar.